Muito bem, bom sábado a todos, bom estarmos novamente na casa de Deus, nessa casa de oração de todos os povos, para continuarmos o nosso estudo dos eventos finais. Estamos analisando aqui todos os eventos que ocorrerão antes da volta de Jesus, e hoje nós vamos continuar no tema das pragas que nós paramos sábado passado. Hoje nós vamos entrar na quinta praga. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 10 e 11. Apocalipse 16, verso 10 e 11. Na minha Bíblia eu leio assim: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam a língua de dor, as suas línguas de dor, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. A quinta praga é considerada assim pela igreja adventista, né? O conceito que nós temos dessa praga aqui é um momento de trevas, né? Um momento que a gente pode considerar trevas literais e também trevas espirituais. O texto começa dizendo que ele derramou sobre o trono da besta. Então aqui o entendimento adventista é que se trata da sede da besta. Então a gente já estudou isso aqui no capítulo 13 de Apocalipse. A besta do Apocalipse são poderes, né, que estarão influenciando o mundo antes da volta de Cristo, e vimos ali no capítulo 13 que teremos dois poderes muito fortes atuando no mundo, que é um poder civil, representado pela segunda besta de Apocalipse 13, e um poder religioso representado pela primeira besta de Apocalipse 13, né? Aqui nesse texto do derramamento da quinta praga, nós entendemos que o texto fala que derramou sobre o trono da besta. Então a ideia aqui é da sede da besta, onde está o trono da besta. E tem mais a ver com o papado no sentido do exercício do poder mundial que ele vai estar exercendo, do que mais o poder espiritual. Porque veja qual é o contexto aqui. Apocalipse 13 disse que esse poder, representado pela Igreja Católica, ele sofreu uma ferida mortal. Lembra disso, quando nós estudamos? E nós entendemos que essa ferida mortal aconteceu em 1798, quando Napoleão mandou lá o seu general, né, o Berthier, invadir Roma. Ele aprisionou o Papa, destituiu todos os poderes que o Papa tinha naquela ocasião e deportou, né, o Papa. Então tirou todos os poderes dele. A gente lembra que a Igreja Romana nessa ocasião era que exercia todo o poder sobre o mundo, desde 598 até 1798, que foi aquele período profético de 1260 anos, que ela reinou absoluta, né? Tudo bem, Ângela? Então, quando chegou em 1798, esse poder recebeu aquela ferida mortal, que foi esse fato de
de ter sido o Papa aprisionado, perdido todos os direitos e foi destituído acabou aquela era de poder que eles tinham, né? Mas Apocalipse 13 diz que essa ferida iria ser curada, né? Até diz que o mundo se maravilhou porque a ferida foi curada. Então veja, se ele recebeu a ferida e isso significava que ele perdeu os poderes, a cura da ferida significa que ele recupera os poderes que tinha no passado, os mesmos poderes. E isso está evidenciado nos estudos aqui que nós estamos fazendo, porque depois que ele recupera esse poder, aí ele exerce o domínio do poder para determinar leis, como um decreto dominical, como um decreto de morte, que vimos aqui sábado passado, contra os que não quiserem receber o seu sinal, né? Então, a Apocalipse 13 diz que ele vai recuperar a ferida vai ser curada. E o fato da ferida ser curada significa que ele recupera todo o poder que tinha sobre a humanidade. E não podemos esquecer que esse poder é emprestado de quem? Do inimigo de Deus, emprestado de Satanás. Porque Satanás, ele sempre desejou ser adorado e reunir a humanidade inteira para lhe adorar. Então é ele quem está por trás, né? Emprestando o seu poder. Então, o trono da besta, no nosso entendimento, é a sede da besta, e agora Deus derrama uma praga que é de trevas. Essas trevas, no nosso entendimento adventista, elas são literais, são trevas de realmente falta de energia, de algum problema aí nos meios de eletricidade, embora a Bíblia também fale que haverá um momento em que as pessoas correrão de um lado para outro em busca da palavra de Deus e não vão encontrar, porque não há mais luz da palavra de Deus para falar aos homens, e sim uma escuridão, trevas. O mundo vai estar mergulhado em trevas espirituais também. Mas aqui o texto e as palavras utilizadas, as palavras em gregas utilizadas, dão a entender de que são trevas realmente espirituais, trevas literais, né? A frase inteira que nós lemos aqui, ela diz literalmente que o reino da besta se tornará escuro. E aqui também tem um detalhe que eu queria comentar, que era sobre o reino, porque veja, o texto diz assim: o quinto anjo derramou a sua taça. Nós estamos lendo Apocalipse 16, a partir do 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, né? Está falando de duas coisas aqui, do trono e do reino. Então, derramou sobre o trono, sobre a sede, e o seu reino, o seu poder, né? Ele se tornou tenebroso. Então, o reino aqui é o reino de Satanás, na verdade, porque veja o que vai estar acontecendo, com exceção do remanescente, do pequeno povo que ainda continua resistindo, né, não faz parte do reino de Satanás, né, o diabo considera o mundo inteiro como o seu reino, né? E ele usa o papado, né, agora reavivado, né, fortalecido, né, com a ferida recuperada, para garantir o controle absoluto da raça humana, né? Então, parece que ao longo dessa quinta praga, o mundo inteiro vai estar envolvido num manto de trevas. Por isso, embora as pessoas tateiem, assim, penitentemente em busca de luz, né, num planeta espiritualmente escuro, né, porque agora
não há mais a luz da palavra de Deus, né? Clareando. Por isso que quando Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo, é porque nas trevas espirituais, na escuridão da falta de luz de Deus, nós deveríamos levar essa luz, tá certo? Por isso que o mundo é considerado aqui, nessa ocasião, como um mundo escuro, envolvido por um manto de trevas. E Deus, então, ele envia trevas literais que vai simbolizar a condição do mundo. Então veja como é interessante. Deus permite que a sede da besta, que é o poder contrário a Deus, se torne escuro, né? Esse reino, essa sede, e ao mesmo tempo isso simboliza, essa escuridão simboliza o que está acontecendo no mundo, as trevas espirituais que estão acontecendo no mundo. E Ellen White coloca esse pensamento aqui, eu tirei isso aqui dela, do livro Grande Conflito. Ela diz que Deus envia sobre o trono da besta trevas literais que simbolizam a condição espiritual mais escura que já envolveu a terra. Tá certo? E faz muito sentido isso. Aqui o comentário bíblico adventista dá uma notinha a respeito desse remordiam a língua de dor, e possivelmente pode haver aqui, junto com a falta de energia e tudo mais, um frio intenso, né? Eu não sei quando isso vai acontecer, se vai ser no inverno ou não, mas se for no inverno, vai ser um problema seríssimo, né? Então, é possível que o fato de eles estarem mergulhados já em trevas espirituais, que já não estão se entendendo, né? Já estão vendo que o fim deles está próximo. A gente vai falar disso, que logo um pouquinho depois eles descobrem que foram enganados, né? E aí eles já estão nesse processo de trevas espirituais. Agora, trevas sem energia e tudo mais, se for no inverno, vai ser um problema muito sério, porque a Europa, a gente sabe que é frio para valer, né? Então, entrando aqui no verso 11, veja que por que o comentário adventista acha isso? É porque no 11 diz, por causa das suas dores. Então veja, eles estavam sofrendo dores, né? E aí já estavam mordendo a língua também de dor, e por causa das suas feridas. E as feridas a gente viu que foi na primeira praga. Até eu comentei isso daqui quando a gente comentou a primeira praga. Porque elas parecem que não são universais, não acontecem todas no mundo inteiro, né? Mas elas são cumulativas. Então acontece a primeira praga, úlceras malignas, né? Feridas em determinada região, e isso continua enquanto está caindo as outras pragas, né? Aquela praga, porque agora Deus está derramando a sua ira sem misericórdia, né? Deus está demonstrando ao mundo como ele odeia o pecado, e agora não tem misericórdia, não tem complacência, porque agora todos já estão perdidos. Essas úlceras, por exemplo, são literais, né? São literais. Literais foi como quando a gente tratou a primeira praga aqui. Elas são literais. Então, nós entendemos que elas são cumulativas, né? Justamente por causa desse verso. Eles estão lá sofrendo, mordendo a língua de dor, num escuro espiritual, talvez com frio intenso, e aí por causa dessas dores e por causa das suas feridas, eles blasfemam contra Deus. Então veja que a situação dos ímpios, veja como Satanás mergulha o mundo numa escuridão espiritual tão tamanha e leva o ser humano a uma degradação tão grande que mesmo sofrendo todas essas pragas, que já estamos aqui na quinta, né, eles vendo o mundo se
se deteriorar pelas pragas, mesmo assim eles ainda blasfemam contra Deus e não se arrependeram, né? Que foi o texto que você estava lendo aí do verso 11, finalzinho, né? Eles não se arrependeram, blasfemaram, eles mostraram, reafirmaram o seu ódio contra Deus e eles não se arrependeram, né? Diz o texto aí, não se arrependeram de suas obras. Aqui é realmente um momento difícil para a humanidade, né, que está perdida, mergulhada na escuridão do pecado, sofrendo as consequências dos seus próprios, das suas próprias escolhas, né? Alguns enganados pelo evangelho falso, por falsos pastores, né, que não alertaram, não pregaram do juízo. É por isso que a mensagem de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas que Deus pediu que o seu povo pregasse ao mundo, ela é tão importante e a Igreja Adventista dá uma importância muito grande a essas mensagens, né? Nós entendemos que Deus levantou um povo para pregar essa última mensagem ao mundo, e a mensagem de arrependimento, porque o reino de Deus está próximo, né? Adorai a Deus, ao Deus verdadeiro, aquele que fez os céus, o mar, a terra, a fonte das águas, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, hoje, muitas religiões, muitos pastores, denominações, não estão pregando a mensagem de Apocalipse 14, que é a mensagem de alerta do juízo que virá, né? Então, muitos que estarão perdidos foram enganados por um evangelho falso, né? Não pelo evangelho verdadeiro que eles deveriam ser alertados. Então, veja, é muito importante a nossa pregação. Eu não conheço outra denominação que pregue com tanta ênfase o juízo, né? Que o Deus, Jesus está próximo de voltar, e chamem a atenção para Apocalipse 14 e as 3 mensagens angélicas, né? Vamos dar uma olhada nessas mensagens, que vale a pena a gente reforçar a nossa crença nisso aqui. Ela está aí a partir do verso 6. 14, verso 6. Diz assim: vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Veja, é um simbolismo, né? Esse anjo aqui significa que havia um movimento de pregação, né? Tinha um evangelho, esse evangelho que é eterno, que nunca mudou, né? Para proclamar ao mundo inteiro. E aqui a gente vê a Igreja Adventista inserida aqui como símbolo desse anjo, pregando esse evangelho no mundo inteiro. E qual era a mensagem? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adore aquele que fez a terra, o mar e as fontes das águas. Não é para adorar nenhum outro qualquer, é para adorar o Deus que fez todas as coisas. Tá certo? Essa é a primeira mensagem. Depois vem a outra, seguiu-se a mensagem, caiu Babilônia, aquela grande cidade, todas as nações, que deu de beber o vinho da sua ira e da sua fornicação. Quer dizer, é a mensagem de que Babilônia vai cair, a Babilônia espiritual, que é essa confusão de religiões, confusão de doutrinas, né, misturada com o espiritismo, com uma série de coisas. É a Babilônia é símbolo de caos, de confusão, né? Lembro de Babel? Babel foi isso, né? A Babilônia é uma palavra originada de Babel. Babel significava confusão, quando Deus confundiu a língua dos homens ali naquela torre, né? Daí veio Babilônia. Babilônia tem esse sentido de confusão. Então,
é a segunda mensagem, e a terceira, o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, veja como ela é significativa. A gente está estudando esse assunto da besta que vai impor a sua marca nas pessoas. E aqui a mensagem que a gente precisa pregar ao mundo nos nossos dias diz isso: se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, esse vai beber do vinho da ira de Deus, que é esse vinho aqui que nós estamos estudando. São as pragas, o vinho da ira de Deus. Aqueles que adorarem a besta e a sua imagem vão beber desse vinho, vão provar a ira de Deus na pele. Então, a mensagem que nós precisamos pregar de Apocalipse 14, ela está latente aqui no nosso estudo, que nós precisamos levar essa mensagem ao mundo. Por isso a Igreja Adventista, ela se sente nesta obrigação, sente que Deus deu a ela essa mensagem para ser pregada. E a nossa ênfase em nossa doutrina é a doutrina do juízo e o reino de Deus vindouro, né? Oi? Foi o último aviso. Esse é o último aviso para o mundo. É o último aviso. É o que nós temos que pregar. E, de certa forma, nós somos o João Batista moderno, né? João Batista pregou a mesma mensagem de arrependimento antes de Jesus vir, antes do reino vir, do reino de Deus vir ao mundo, que foi Jesus. Agora nós estamos chegando na mesma situação de pregar ao mundo que o reino de Deus está próximo. E a mensagem é essa: adore a Deus, que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas, né? E não receba o sinal da besta, né? Na sua mão e na sua testa, tá certo? Então a ênfase da quinta praga é exatamente isso. Deus está mergulhando, deixando o mundo mergulhar em trevas, não só trevas literais, mas trevas espirituais. Os homens estarão se mordendo de raiva, de ira e de dor, e estão sofrendo ainda as chagas da primeira praga, e não se arrependem e continuam blasfemando o nome de Deus. Essa é a situação da quinta praga. Agora, eu quero comentar com vocês alguns aspectos do espírito de profecia dos livros de Ellen White com relação a esse momento que o mundo estará vivendo, porque ela dá um subsídio maior, e eu acho interessante a gente comentar aqui. Ainda temos uns minutos, né, pela frente. Ela diz aqui algumas coisas interessantíssimas que eu pensei aqui, e ela começa dizendo assim, esse aqui é um momento, aqui os ímpios estão para aplicar o decreto de morte. O decreto de morte, ele vai sair ali, como nós estudamos, mais ou menos ali no final da segunda para a terceira praga. Isso vai estar em andamento, e nesse momento aqui da quinta praga, que o mundo vai estar em caos absoluto, porque as pragas estão caindo, as nações estão aí sem se entenderem muito mais do que hoje, né? Hoje a gente já vê que não há entendimento. Já visto aí essa semana que nós estamos assistindo aí, né? Entre Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, União Europeia, esse imbróglio todo aí. Ellen White tem um texto, agora não me lembro exato, mas lembro que li já. Ela diz assim: as nações estão ansiosas por guerra. Elas estão ansiosas por guerra. Deus está freando ainda e não está permitindo uma guerra generalizada, porque Ele tem um plano, mas elas estão ansiosas por guerra. E é isso que a gente está vendo aí, né? Parece que Putin está ansioso por uma guerra, né? Então, aqui ela diz que os ímpios estão para aplicar o decreto de morte sobre o povo de Deus.
E aí ela diz assim, olha o que acontece. Com brados de triunfo e zombaria, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre o remanescente, o povo de Deus. Quando eis um denso negror, essas trevas, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então um arco-íris resplandecente, como a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração do povo de Deus que está nesse momento clamando por salvação, porque os ímpios estão prestes a aplicar o decreto de morte. Mas aí Deus se manifesta, né? Deus se manifesta nesse momento que há uma necessidade, porque ele continua agindo e atuando para proteger o seu povo. Lembra que a gente viu aqui? O Espírito Santo se retira dos ímpios quando a porta da graça se fecha, não mais atua, nem protege e nem exerce o poder salvífico, né, na mente das pessoas, porque não há mais oportunidade de salvação. E ele passa a proteger o povo de Deus, para que atravesse esse momento, né, do fechamento da porta da graça até a volta de Cristo. Não só protegendo, mas fortalecendo as pessoas nesse momento que estarão aí sofrendo ali a angústia de Jacó, né? Porque há um decreto de morte sobre eles. Então o Espírito Santo vai estar atuando, Deus vai continuar atuando nesse mundo, não só derramando a sua ira, e aí ela diz que as multidões silenciam seus gritos quando veem esse arco-íris aí que é o símbolo de Deus, né? É esquecido o objeto da sua ira e com terrível pressentimento contemplam o símbolo da aliança de Deus, que é o arco-íris, anelando estar do lado do arco-íris do que está ao contrário, né? E aí ela diz assim, à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em grande força. Então, é uma demonstração de que Deus está no controle do mundo e ao mesmo tempo que ele derrama suas pragas, ele se mostra com esse arco-íris e fazendo o sol aparecer na meia-noite com muita força, para mostrar que ele está atuando, é ele quem tem o domínio, né, desse mundo aqui, e mostrar que ele está protegendo o seu povo, né, porque é exatamente no momento em que a turba quer matar o povo de Deus. Abre sua Bíblia em Salmos 50. Salmos 50. E o verso 6. O que é que diz aí na sua Bíblia? E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Selá. Selá, né? Selá é uma expressão, depois eu comento a respeito disso, que é isso na Bíblia. Mas olha, esse texto, por que eu li esse texto? Os céus anunciarão a sua justiça. Ellen White, aqui no livro Grande Conflito, ela diz que nessa ocasião, aqui, da quinta praga aí, a lei de Deus aparecerá no céu. Ela diz aqui, ó, aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. E diz o profeta, se referindo a Davi, aí ela cita esse texto, os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus é o juiz. E aí ela continua aqui, aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas ela foi dada num sinal, proclamada como um guia para a vida, ela revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão de Deus
abre as tábuas e vê-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos podem ler. Despertam-se a memória, varrem-se todas as mentes, as trevas da superstição e heresia. E os 10 preceitos divinos, breves, compreensíveis e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Grande Conflito, página 639. É um quadro que ela diz que vai acontecer. Deus vai dizer assim, eu estou mostrando a minha ira, derramando essas pragas, vocês me rejeitaram, vocês viraram as costas, seguiram seus próprios caminhos, quebraram a minha lei, porque quebraram, trocaram o sábado pelo domingo, fizeram o que fizeram, né? E aí ele mostra que sempre foi o preceito dele, foi o guia do seu povo. E mostra os mandamentos que foram quebrados pelo povo, né? Eu acho que vai ser um momento também muito impressivo isso aqui, de Deus mostrar a lei dele no céu, para que as pessoas vejam que o que eles fizeram, né? De quebrar a lei de Deus, trocar o dia de guarda e tantas outras, os outros mandamentos também que foram quebrados pela humanidade. Agora aqui, ela fala então a respeito daquilo que eu já comentei aqui, dos falsos pastores. Nesse momento aqui, os perdidos condenam os seus falsos pastores. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor, no dia de Deus ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Então, o que ela está dizendo aqui? Que haverá pessoas que ouviram da verdade, né, através de alguém que levou a ela a verdade, se convenceram de que estavam falando a verdade, como um exemplo que o Fernando deu aqui agora, mas preferiram continuar aonde estava, porque confiaram mais no que o seu pastor estava dizendo, mais no que o seu pastor estava pregando. E aí, elas descobrem tardiamente, de que o pastor não podia pagar o preço do seu resgate, né? Da vida de ninguém. Cada um faz a sua salvação. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor, no dia de Deus ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. É isso que nós estamos falando. É o texto que ela escreveu aqui. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. E homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. E Apocalipse diz que as pessoas vão querer despedaçar a besta, né? É exatamente isso que ela está dizendo aqui. Vão rasgar as suas carnes, comer suas carnes, porque viram que foram ensinados erroneamente e eles confiaram mais nos homens do que na palavra de Deus. Então hoje, queridos, a maioria das religiões e pastores evangélicos, eles pregam que, por exemplo, não é preciso guardar o sábado. Dessa forma, eles anulam a lei de Deus e então cumpre o que o profeta, a profetisa está dizendo aqui. O que está acontecendo hoje? A lei de Deus está aí, falando de todos os mandamentos, e especialmente a questão do sábado, mas a pregação dele é: não, o sábado não vale mais. O sábado era para os judeus, o sábado não tem nada a ver. E é o único mandamento que é dado com uma explicação por que ele é dado, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra,
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás para ti obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas. Por quê? Aí é o único que dá o porquê. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar. E aí Apocalipse pega isso, né, a observação do Fernando, e diz assim, a mensagem que tem que ser dada ao mundo é para adorar ao Deus que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Linka diretamente ao sábado e à lei de Deus. Muito bem, sábado que vem a gente vai entrar na sexta praga. Vai ser curtinho porque o tempo vai ser curto, a gente vai ter Santa Ceia sábado que vem. Ela é aberta a todos, não precisa ser adventista, não precisa estar batizado, pode participar. A ceia é para pecadores, como eu disse aqui. Então todos estão convidados a participar. Vai haver a ceia e a cerimônia do lava-pés. Ok? A escola sabatina vai terminar às 10 horas em ponto. A gente aqui, vamos terminar também 10 horas, para poder participar lá. E vai ser mais curto então o período aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue passar a sexta praga, para depois finalizar lá com a sétima. Vamos ficar em pé, vamos orar?